Tá muita coisa acontecendo, minha gente, tá muito doido. A rua onde eu moro é uma rua onde o único prédio que tem a fachada para a rua é o prédio onde eu moro. As outras fachadas, elas são fachadas, a maioria, só tijolo, e são os fundos das casas. Eu perguntei aos donos da casa se eu podia desenhar no muro, né, pintar o muro. Aí eu comecei antes da grande quarentena do ano passado, sabe? Porque eu tinha uma amiga na jogada, a Didi, e a gente começou, mas parou por conta disso e não retomou. Tá lá até agora. Mas aí eu retomei o outro projeto, que é ocupar não só esse muro, mas ocupar a rua inteira. Todas as outras fachadas também. É um projeto bem grande e a gente quer abraçar várias possibilidades. Como é uma área que tem escolas ao redor, pensar até em um espaço para educação, sabe? Na verdade, tu já faz, né, Pedrinho, esse trabalho de arte educador, né? Sim, já faz esse trabalho. E eu estou a ponto de, acho que, dar uma reviravolta muito absurda no que eu estou fazendo, porque eu sempre tive vontade de fazer um curso em São Paulo, num lugar chamado Ateliê Espaço Carambola, que é uma escola, só que é uma escola que funciona segundo os princípios do Reggio Emília. Não existe a ideia de professor de artes na escola, o que existe é um atelierista, até porque vai abranger muitas disciplinas que não... A própria artes, a própria disciplina de artes, por incrível assim que as pessoas acham, elas ficam impressionadas assim quando eu falo, não, mas perspectiva é matemática, perspectiva é arte, luz é física, luz é arte, tinta é química, que tinta é arte, mas é uma outra perspectiva assim de muita coisa, sabe, dentro do fazer, do ensinar. Eu já faço isso, né, segundo a Cláudia estava falando, realmente eu faço. Sou arte educador, eu sou professor de arte na Maple Bear, Maceió, mas eu comecei no SESC, num projeto chamado Ateliê Aberto à Comunidade, que foi é um projeto muito lindo daqui. Eu liderei o projeto em 2014, 2015, e eu aprendi muito. E ensinou muito também, né? É uma troca, né? Total. Mas é muito doido, mas eu acho que no final das contas eu aprendo mais do que eu ensino, minha gente, sério. Não é? É muito sério. Até agora mesmo, assim, eu estou fazendo um curso de cerâmica, e aí eu cheguei lá e comecei a fazer. Aí o professor fez, o seu colega, quando chegar, ele vai achar que ele tinha feito 2 em uma tarde. E eu, tipo, não tinha nem terminado amanhã e eu já tinha feito 6 peças. Nossa! Aí ele disse, poxa, ele vai ficar, você deu aula para quantos meninos, né? Quantas pessoas vieram receber a aula? Aí eu disse, cara, isso aqui é com meus alunos vão fazendo, eles fazem, tá? Mas não deu certo, de novo. A grande maioria. A grande maioria, porque tem uma galera que fica bem travada, né? Não, mas eles me ensinaram a destravar. Isso. Os meus alunos hoje, eu tenho muito menos medo do papel em branco, do começar um trabalho, por conta disso, assim, por conta dos meus alunos. E talvez por isso que teu trampo ele flua bastante, porque tu te coloca no lugar não de quem está ensinando, e sim de quem também está aprendendo, né? Isso. E faz toda uma diferença. E assim, eu acho que é como resolver as questões, assim, eles resolvem da forma deles. Então. Você vai vendo que cada um tem um processo criativo também, né? Se eu já tenho um processo criativo firmado, é só realmente pensar como eu vou resolver isso, assim. E aí também tem aquela coisa, se eu não consigo resolver, o trabalho não é para mim. É verdade? Gente, olha, eu vou fazer uma coisa bem alcoólatra. Adoro! Mas eu comecei com papel durante muito tempo, em proporções pequenas, né? Tanto que quando eu quis aumentar as proporções, foi complicado. Eu comecei a colar papel, não sabia que eu podia comprar um papel de extensão de 10 metros, por em 45, ou em 70, se não me engano. Assim, eu não conhecia muito o mundo dos papéis, né? Até que eu fui atrás dos papéis e tal, saber. Mas meu processo ainda é o desenho. No ano passado, assim, é muito forte o desenho mesmo. Mas hoje eu tenho uma intimidade um pouco melhor com o pincel, com a tinta. Eu acho que assim, ainda falta muito estudo, porque como o desenho ele é uma coisa muito intuitiva, sempre foi muito intuitivo, eu não estudei desenho, mas eu queria estudar as outras coisas um pouquinho, pelo menos, sabe? Assim, para ter... Porque assim, eu fiz aquarela, eu fiz
Eu gosto de aquarela, trabalho com aquarela, mas eu sei que eu não trabalho da maneira correta mesmo. Eu preciso fazer um curso de aquarela, como eu estou fazendo agora esse de cerâmica. Como eu quero fazer um curso de grafite mais na frente, para trabalhar com grafite. Mas a técnica, ela te mostra um caminho que às vezes você vai demorar muito, ou você acha que não vai conseguir. Porque, assim, tudo depende da criatividade, né? Assim, eu acho que o que você vai fazer com as ferramentas que eu te der vai ser bem diferente do que a Cláudia vai fazer, do que o João vai fazer. Agora, assim, se você tem as ferramentas certas e você tem as ideias bacanas, né? Pô, Claudinha, olha, é uma delícia fazer acabamento. Nossa, deve ser. Não é? Você tirando o excesso. Não sei se dá para ver. Esse aqui foi o passarinho. Tá bom, né? Dá para ver, sim. Esse foi um passarinho que eu fiz. Eu dei o acabamento, mas eu já coloquei os detalhes, os olhos, tal. Não tá. Eu quero muito que essa peça fique bacana. Aí eu tava fazendo também esse aqui. É o rabo da sereia. Olha, o rabo da sereia! Tava gostando muito desse aqui que eu tava fazendo. Essas peças são minhas. Olha que ótimo esse! Nossa, isso aí parece uma figura do... Nossa! Do Bosch, né? Alguma coisa do Jardim das Delícias, você pegou. Eita, boa observação. Ótimo. Boa observação, Ale. Você tá pintando o muro, né? Depois quero ver o resultado disso. Nossa, vou mandar para você. Tá muito lindo. E hoje eu vou colocar o primeiro pássaro, porque vai ter pelo menos 12... Não, pelo menos não, vão ser 12 pássaros. Esse aqui eu tô fazendo, mas eu acho que não tenho muita certeza se eu continuo. Esse é o carcará. Não dá para ver ainda bem, mas... Mas dá para ter uma ideia. Então... esse é o mutum da Alagoas, de Alagoas. Mutum de Alagoas. Legal. E ele é lindo. Ele é um pássaro bem feio. Eu deixei ele bonitinho, porque ele é bem feio. Ele tá lindo. Então, deixa no nosso imaginário ele ser lindo. O olhar dele... Nossa, muito legal. Então, esses olhares são os olhares humanos, né? Esse é o... Olhares humanos, né? Esse é um que eu adoro. Esse é o Chechel, mas ele tem um nome diferente na Amazônia. Lá é Japim. E a história dele é muito legal. Esses, tem mais o galo de Campina, que é o símbolo de um time de futebol daqui de Alagoas. De Maceió, desculpa. O CRB. O CRB é o galo de Campina. Aí tem o Bem TV também. Nossa, que legal que ficou esse Bem TV. Legal, eu também adoro. Esse tem bastante por aqui. Bem TV. Azulão. O azulão, ele é... Esse é do CSA, o outro time, e o galo de Campina é o símbolo do CRB. Então, o último que eu fiz, quer dizer, o último da série feito, né? Esse é o Chofreu. Mas por aí, ele é chamado de Corrupião. Corrupião, sim. Aí vai ter o galo, vai ter sabia laranjeira, vai ter um tucano, uma arara. E aí desses 12, 5 vão virar prints, gravuras em fine art, né? Feitas no ateliê em São Paulo. E os 12 entram num calendário também. Vai rolar um calendário com cada mês um dos pássaros. Cada mês lançado. Na verdade eu ganhei um edital de muralismo através da Lei Aldir Blanc. O muro tem um pouco mais de 100 metros quadrados. Nossa, é muito grande. Esse é o muro. Precisa refazer a calçada. A ideia é que alguma empresa entre e faça a calçada. Olha o tamanho. E o legal da rua é porque as cores e as combinações que eu pretendi para a parede, elas assumem tonalidades diferentes assim ao decorrer do dia. De manhã, com a luz da manhã, ela tem uma cor. Quando ela sensacional. É outra coisa. À tarde, quando a luz já está indo embora, já tem outra cor.
Olha só. E à noite, por conta dos postes amarelos, aí, especialmente as cores amareladas, né, ou rosas, elas gritam assim, é muito bom, é muito bom. Uhum. E a parede, eu demorei para ir para a parede, assim, para assumir a parede não é tão fácil, né? É só pensar que é um papel maior. Bem maior. Bem maior, você tá na rua, dia de chuva você não pode trabalhar. Saco, é um saco. Não, e aqui tá chovendo bastante. Você tinha feito uma pergunta do projeto Sim, os Ciscos, que foi esse do Manuel de Barros com a Ilha do Ferro, né, os artesãos da Ilha do Ferro. E que aí foi o primeiro que foi para Portugal. E aí depois, Ciscos ele volta para cá e eu faço na Pinacoteca e foi um sucesso. A exposição, assim, foi um sucesso, foi uma das exposições mais vistas na Pinacoteca, foi um sucesso para mim, na verdade, porque ela saiu do jeito que eu imaginava. E assim, ocupando tudo na Pinacoteca. A ideia que eu queria que as pessoas elas entrassem, tivesse a ideia de que estavam entrando num desenho, num grande desenho, né? E até por conta dos detalhes, tinha muitos detalhes, as obras eram muitas coisas pequenas e intricadas, e as pessoas precisavam olhar de perto, elas olhavam de perto para ver os tracinhos mínimos. Mas o Cisco, ela é uma exposição que é um momento meu que eu acho que é uma coisa que eu vou ainda perseguir muito na minha vida, talvez eu nunca deixe de perseguir, que é o exercício do Cisco, né? É o meu exercício com o desenho e com a arte popular. Eu tenho muito forte isso, e depois que eu descobri a Ilha do Ferro e os moradores da Ilha do Ferro e como é que as coisas elas funcionam criativamente falando lá, eu comecei a, sabe assim, mergulhar mais e mais. E eu acho que não é algo que acabou com a exposição. Deve percorrer ainda muito tempo. Tanto que o ano passado eu ganhei um edital do Itaú Cultural. Mais de 8.700 pessoas que concorreram a essas vagas. E aí foi muito legal, porque deu um fôlego, né, muito bacana, assim, mostrou para mim que eu estou fazendo, aparentemente, estou fazendo a coisa certa. E dentro da arte contemporânea, né, assim, porque o Itaú Cultural ele tem uma visão muito bacana do que está sendo produzido em arte contemporânea. Agora, né? E tanto que eu ganhei na categoria desenho. Eu acredito que eu e mais cerca de 20 e poucas pessoas no Brasil. E no Itaú Cultural foi o exercício do Cisco, porque foi a minha versão de Lampião e Maria Bonita. É como se eles tivessem ido para a Ilha do Ferro e tivessem virado uma escultura da Ilha do Ferro. Porque Ciscos ela virou uma performance. Essa performance foi contemplada pelo prêmio do Banco do Nordeste aqui. Ela foi contemplada também com o prêmio da Funarte, o Klaus Viana, e foi concebido o figurino, eram 3 personagens. Eu tenho 2 grandes amigos que estavam me acompanhando quando eu estava fazendo os esboços de Ciscos. Os 2 eram do teatro. E a ideia deles era levar Ciscos para o teatro mesmo, assim, sabe? A começar pela performance de rua, e foi uma coisa arrebatadora que eles fizeram. Muito absurdo mesmo, assim. Para mim foi muito, muito forte. E uma das proposições era apresentar um filme também para o Klaus Viana, e acabou que a gente fez um curta chamado O Cortejo, porque a performance ela ia nessa ideia de criar um cortejo que se inspirasse na exposição Ciscos. Primeiro começou como Em Ciscos, e depois o projeto de circulação se chamava Sertão em Ciscos. E o mistério sempre atuando, né? Mistério sempre atuando, menina, uma coisa impressionante, é impressionante esse mistério. Eu quero fazer minha residência na Ilha do Ferro, e eu queria muito morar um tempo lá. Passar o período lá, que tem muitos artistas fazendo isso, né? Tem uma galera. Tem um cara chamado Velho, não sei se vocês já ouviram falar, um artesão, ele teve uma mostra no Itaú Cultural aí, o cara é foda. E eu acho que é a próxima, assim, cidade de convergência de artes, assim. Não, a Ilha do Ferro, ela cheira, ela respira arte. O que é arte do Brasil para você? Eu tenho uma concepção de arte. Dos primeiros artistas brasileiros foram os índios, né? Tudo que eles faziam para eles, tudo que eles produziam para eles
tinha um caráter artístico, mesmo que eles não entendessem necessariamente o que é a arte da forma que a gente pensa a arte hoje, mas tudo tem que ser bonito, porque para eles tinha que ser bonito, algo que eles usassem. Eu acho que essa é a arte do Brasil, acho que ela é muito maior do que a gente imagina, porque ela é muito mais abrangente, ela está em muitos lugares. Quando você fala assim, por exemplo, no sertão, aquelas cozinhas maravilhosas que são concebidas, né? Não sei se vocês já viram, mas onde tem aquelas panelas todas areadas lá do lado do forno e tudo muito limpo, e geralmente elas fazem as flores com papel crepom, colocam em alguma cozinha, e você vê assim, que a concepção, a ideia de estar bonito, de ser uma coisa bonita para você e fazer da minha forma, eu acho que isso é muito do Brasil. As chitas, o barro, a madeira, a boa noite na China, que é bordado que é usado na Ilha do Ferro pelas mulheres, porque os homens trabalham a madeira e as mulheres trabalham o bordado. E eu acho que é isso, assim, a arte do Brasil, ela é uma arte que genuinamente não é brasileira, necessariamente, muito dela não é genuinamente brasileira, mas ela é incorporada ao que já tinha gente de arte aqui no Brasil. E a arte do Brasil é uma amálgama gigantesca das muitas referências que a gente carrega. E eu acho que com isso a gente pode pensar que a arte do Brasil é uma arte muito diversa, né? Tem que ser diversa. Se você pensar em restringir, já não é arte do Brasil, né? Porque ela tem tantas linguagens e tem tantas cores e texturas e cheiros diferentes e sensações, né? Que eu acho que se pensar em limitar, não se descaracteriza essa arte brasileira. Eu acho que é isso mesmo. Né? Acho que é isso. Bom, mas é isso mesmo. Arrasou, Pedrinho. Eu acho que é isso. É isso. Legal.